Entrevista é o repórter apresentador Samuel Straioto. Agora na Sagres, o nosso assunto sobre a Seguridade Social é que no final de março, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, publicou novas regras de legislação previdenciária, com o objetivo de diminuir filas de espera para segurados para análises de pedidos e reconhecimento de direitos. Sobre este assunto, nós estamos em contato agora com Gilson Cardoso Alves. O Gilson é analista do Seguro Social, da Gerência Executiva do INSS aqui na cidade de Goiânia. Gilson, muito obrigado por atender aqui nós, da Sagres. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos os senhores ouvintes. Realmente, a Instrução Normativa 128, ela trouxe novas inovações na interpretação do direito previdenciário. O que ela busca e objetiva? Devido ao INSS ter vários atos e espaços normativos, essa nova instrução normativa ela concentra 125 atos normativos em uma só. Com isso, facilitará o trabalho, a ferramenta de trabalho do servidor na análise e no reconhecimento do direito previdenciário aos nossos segurados. Eu disse aqui na abertura da nossa conversa que essas regras podem facilitar uma série de serviços, diminuindo filas, reconhecendo pedidos, facilitando também o reconhecimento de direitos. De que forma que essa instrução normativa pode colaborar para tudo isso que citei? Como ela trouxe, ela concentrou esses atos normativos em um documento só, isso facilita, evita que servidores a essa perda de tempo em procurando atos normativos, interpretação da legislação, em atos normativos e espaço. Dentre essas inovações trazidas, ela veio substituir a Instrução Normativa 77 de 2015, também incorporou as mudanças trazidas pela emenda à Constituição 103 de 2019. Com isso, facilitará para que o servidor, quando dá análise desses processos, conclua esses processos com mais celeridade e ofereça esse reconhecimento de direito em um tempo hábil para a população. Dentre essas inovações que ela trouxe, Samuel, está a questão da união estável, que antes a legislação previa duas provas para se comprovar a dependência econômica, e a partir do momento da publicação dessa instrução normativa, com uma prova só, esse companheiro ele pode sim ter direito à sua pensão por morte previdenciária, desde que apresente uma dessas provas e essa complementação da segunda prova ela faça através de uma justificação administrativa. Quais as provas que hoje a legislação exige? Provas do mesmo domicílio, filhos havidos em comum, caso o segurado falecido deixou essa pessoa como dependente no imposto de renda, se ela colocou ela como beneficiário em algum plano de saúde, dentre outros. E há questões também envolvendo os herdeiros, de acordo com essa nova instrução, não podem mais exercer atos em nome do segurado que faleceu? Isso mesmo, muitos atos são personalíssimos, né? A própria pessoa, quando ela requer sua aposentadoria, quando requer um pedido de revisão do seu benefício, são atos personalistas. Então, o INSS irá concluir esse processo com base no pedido do titular, só que, assim, paralelamente a isso, se não transcorrer o período de decadência daquele ato, no caso revisional, a decadência se dá dentro de 10 anos. Oportuniza os herdeiros para que, caso ele tenha interesse em ingressar no processo, que seja processada aquela revisão. Primeiramente, tem esse ato personalíssimo, no caso, se ele pedir uma aposentadoria, vai se concluir aquela aposentadoria, mesmo que ocorreu esse falecimento. E, posteriormente, seja concedido a pensão por morte com base naquela solicitação do segurado que faleceu, o herdeiro poderá solicitar a sua pensão por morte. Não pode o herdeiro desistir daquele requerimento de ato personalíssimo feito pelo
pelo segurado instituidor para poder solicitar já a pensão por morte com base em um valor melhor do seu benefício, com base desistindo daquele requerimento anteriormente feito. Acho importante, Gilson, até fazer uma referência em relação a esses 10 anos que o senhor colocou aqui na nossa entrevista. Os 10 anos, ele inclusive, ele tem uma referência no Código Civil em que trata da morte presumida com declaração de ausência, né? Então, nós temos esse período de 10 anos para que aí a pessoa, por algum motivo, possa ainda ter essa possibilidade de retornar ao convívio. Aí tem todo o tempo, né? Seguindo ali todo um regramento, prazos em relação aos seus familiares, em relação àqueles que podem ou não ter algum tipo de direito. E aí também temos outros aspectos, além dos herdeiros, quanto à própria união estável. A união estável também está inclusa aí nessa instrução normativa. O que vai alterar agora com essa questão envolvendo a união estável? A união estável em relação que antes se exigia 2 documentos, né? Se a pessoa é casada, basta a certidão de casamento civil. Agora, se ela vive em união estável, aí ela vai comprovar a dependência econômica. E essa prova dessa dependência econômica ela pode estar fazendo, como comprovação que ela mora no mesmo endereço, nos últimos 24 meses tem que ter essa prova material e contemporâneo ao fato a comprovar. Agora, a inovação que trouxe se ela existe, se ela tem apenas uma dessas provas, aí ela já pode complementar essa segunda prova com o Instituto da Justificação Administrativa, em que neste instituto pretende-se a comprovar um fato, que essa pessoa não tem a prova material, com base em oitiva de testemunha aqui no Instituto. Em relação a um outro tema que houve essa inovação em relação ao contribuinte individual. O período de graça. Antes, o autônomo segurado contribuinte individual, ele paga ao longo de 10 anos, após 120 contribuição, ele tem 1 ano de qualidade de segurado. E mais, se ele hoje comprovar que ele está em desemprego, em situação de desemprego, bem como não teve como exercer essa atividade de autônomo, prorroga-se por mais 1 ano. Era um tema que se trabalhava apenas com o trabalhador empregado, né? O empregado, quando ele sai da empresa, tem 1 ano de qualidade de segurado. Se ele dá entrada no seguro-desemprego ou cadastra no Cine como desempregado, prorroga-se por mais 1 ano, no caso, 2 anos. Se tem mais de 10 anos, prorroga-se por 1 ano, por 2 anos e mais 1 ano. Agora, esse tema estendeu também para quem é o contribuinte individual autônomo. Se ele para de contribuir, ele tem 1 ano de qualidade de segurado. Nós chamamos período de graça, né, em que a pessoa, mesmo não estando contribuindo com o INSS, a Previdência Social, ele tem direito a todos os benefícios. E agora, o contribuinte individual autônomo, comprovando essa situação de desemprego, bem como de que ele não foi possível conseguir esse trabalho autônomo, também prorrogará essa qualidade de segurado a ele. E uma questão que me parece muito associada é o benefício como tempo de contribuição. Também há uma inovação em relação a esse tema? Isso mesmo. Antes era prevista essa contagem do tempo de benefício, um auxílio-doença previdenciário, o antigo auxílio-doença previdenciário, durante a pessoa, somente para os empregados de empresa, dentro de períodos intercalados. Agora também estende ao contribuinte individual autônomo. Se ele é contribuinte individual, passou a receber o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade previdenciária aqui no INSS, digamos, por 3 anos, e ele retorna a contribuir na condição de contribuinte individual segurado obrigatório, esse tempo contará para quando ele for requerer a sua aposentadoria, assim como o empregado que esteve esses benefícios previdenciários por incapacidade dentro do período intercalado lá dos vínculos empregatícios. E já que o senhor citou na explicação o auxílio-doença, tem alguma mudança em relação a ele? Uma outra mudança, hoje, para que tenha direito ao auxílio-doença, a necessidade que a pessoa tenha, no mínimo, 12 contribuições, né, que a carência é mínima para que tenha direito a 12 contribuições. Se caso a pessoa perdeu a qualidade de segurado, voltou a contribuir,
exige que a pessoa pague metade, ou seja, 6 contribuições. Então, assim, o cuidado para que as pessoas tenham é para que não haja essa perda da qualidade de segurado. Muitas das vezes, a pessoa saiu da empresa, tem 1 ano de qualidade de segurado, requereu seguro-desemprego, prorroga por mais 1 ano, ficará 2 anos. Então, antes desse findar esse período, ele volte a contribuir como contribuinte individual. E se caso ele queira contribuir logo após ele saiu do trabalho, ele tem que tomar o cuidado se ele está recebendo ou não seguro-desemprego. Por quê? Se ele faz o recolhimento como contribuinte individual, código de autônomo, é 1007-1163, aí dará problema no recebimento do seguro-desemprego. Já se ele recolhe como segurado facultativo desempregado nos códigos 1406 e 1173, ele recolhe na condição de desempregado segurado facultativo e aí ele pode acumular tanto esse recolhimento previdenciário como o recebimento lá do seguro-desemprego sem ter nenhum problema. Uma outra questão, Samuel, é que sempre as pessoas têm dificuldade em relação a, assim, caso a pessoa exerça atividade especial, logicamente ele tem direito à aposentadoria mais cedo. Então, hoje no INSS, essa IN, ela trouxe essa de não contar esse tempo de auxílio-doença como atividade especial para que a pessoa aposente mais cedo. Mas isso é um entendimento já formulado lá pelo Superior Tribunal de Justiça de que é possível essa contagem. Então, fica a crítica por muitos estudiosos do direito previdenciário de que vai acarretar a judicialização de processo. Mas, assim, a própria Constituição fala, se o meu direito é negado na esfera administrativa, se ele é lesado, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, se eu não tenho esse direito meu negado na esfera administrativa, é um direito constitucional meu de buscar uma defensoria pública da União, que é a atribuição de defensor, prestar toda essa assistência jurídica aos nossos segurados, especialmente para aqueles que não têm condições de constituir um advogado, de forma integral e gratuita, fazer esses ajuizamentos lá junto à Justiça Federal. É verdade, o Brasil adota a dupla jurisdição na esfera administrativa e aí qualquer pessoa pode procurar, sim, o Poder Judiciário. É um dos principais fundamentos aí da administração pública, inclusive. E, Gilson, para finalizar aqui essa nossa conversa, em relação aos períodos de atendimento, né, à medida em que o contribuinte faz aí a sua solicitação e o tempo de resposta, com essas mudanças também houve alguma alteração nesse aspecto ou não? Essa nova instrução normativa, como ela reúne todos esses atos de interpretação da legislação previdenciária em um ato só, e além dela, editou-se também 10 portarias por assunto, definindo fluxo, forma de análise. Com isso, facilitará esse trabalho e esse tempo de análise do servidor diminuirá. Então, assim, a expectativa do Instituto ela trará um ganho imenso nos desrepresamento desses processos que estão em estoque, aguardando análise, bem como prestar uma assistência, uma forma jurídica, uma análise jurídica, a segurança jurídica mais eficaz na análise desse processo em bem-estar da população. Lembrando, Samuel, que assim, ultimamente o INSS firmou um acordo, homologou um acordo no Supremo Tribunal Federal em que ele deve observar prazo para a conclusão desses processos. No caso, um salário maternidade, 30 dias, uma pensão por morte, 60 dias, uma aposentadoria, um amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, 90 dias. O que ocorre se caso o INSS ultrapassar esses prazos? 45 dias que o segurado entrega toda a documentação. Se caso o INSS não conclua esse processo, ele pagará a correção monetária prevista em lei. E ultrapassou esses prazos firmados lá no acordo de 90 dias para uma aposentadoria, além dessa correção monetária prevista em lei, o INSS pagará juros de mora a esse segurado após a concessão desse benefício. Então, muitas pessoas concedeu o benefício, passou-se a outra competência, já gera esse juro de mora por atraso e esses valores são creditados lá
para recebimento junto à rede bancária, juntamente com o pagamento normal dos benefícios. Gilson, algum detalhe que seja importante ressaltar nesta resolução do INSS que não tenhamos falado aqui no decorrer da entrevista, mas que seja importante destacar ao contribuinte, a quem acompanha aqui esta entrevista? É uma outra informação. Nós estamos agora, a partir do dia 25, Samuel, nós já repassaremos a folha de pagamento do mês de abril. E, juntamente com ela, já a primeira parcela do 13º salário. Né? São aproximadamente 28 bilhões referente à primeira parcela do 13º salário e mais 60 bilhões referente à folha normal de abril. E pagaremos entre os dias 25 de abril até o 5º dia útil de maio. E a segunda parcela do 13º pagará lá na competência de maio até o 5º dia útil de junho. O que trouxe de inovação também nessa instrução normativa? É que antes esse prazo para que o segurado recebesse esses pagamentos na rede bancária era de 60 dias. Muitos desses pagamentos estavam retornando e provocando retrabalho no Instituto. Né? Agora, a nova IN ela trouxe um prazo para que esse pagamento fique disponível lá na rede bancária para que o segurado ou seu representante legal receba em um prazo de 180 dias, ou seja, aproximadamente 6 meses. Com isso, evitará esse retrabalho de remissão de pagamentos que acarreta milhares e milhares de análises de processo de remissão aqui no Instituto. É isso, Samuel Straiotto com as informações aqui do INSS, Previdência Social, encerrando o nosso Sinal Aberto Manhã desta quinta-feira. Kleber Ferreira, um grande abraço para você, um bom dia, a gente volta com mais informações, 13h. Aí estarei com você, Kleber, nós dois de novo no Sinal Aberto, segunda edição. Até lá, Kleber. Unidos e juntos.